Com a chegada da primavera, chegam também os problemas respiratórios associados aos pólenes e uma consequente baixa de qualidade de vida. São diferentes os tipos de pólenes capazes de provocar alergias. Os mais frequentes resultam das plantas que são polinizadas pelo vento, como as ervas rasteiras, junto às estradas, e as ervas mais altas, que atingem 1 metro de altura. Também as árvores de ciprestre e oliveira fazem parte deste leque. Em seguida, surgem as plantas polinizadas pelos insetos, tais como as flores ornamentais. Também os fungos do ar exterior, provenientes da umidade e da transição do inverno para a primavera, provocam reações alérgicas. Apesar dos ácaros existentes no pó das nossas casas resultar no tipo de alergias mais frequente nos portugueses, é nesta altura do ano que aumentam os casos de rinite alérgica, conjuntivite, crises de asma, espirros em sucessão e congestão nasal. Os mais habituais são do nariz e dos olhos, às vezes também na garganta, com a comichão no céu da boca, com algumas secreções nasais que não são só pela frente, com o pingo, com a rinorreia, mas também pela parte de trás. E depois aqueles mais característicos é a comichão do nariz e dos olhos e os espirros, aqueles espirros que nunca mais acabam e que muitas vezes tanto incómodo dão, até de um ponto de vista social, digamos assim. A qualidade de vida das pessoas que sofrem de alergias primaveris está permanentemente posta em causa. Assim, estas doenças devem ser controladas para não afetarem o seu dia-a-dia. Podemos e devemos controlar as doenças de forma a não haver interferência no dia-a-dia. Isto é, todos nós ou temos nós próprios ou conhecemos alguém que tem rinite, só que existe um grupo de pessoas com rinite que têm uma vida muito mais atrapalhada do que a maioria das pessoas com rinite. E, portanto, quando nós dizemos, é uma rinitezinha, a rinite daquela pessoa pode não ser uma rinitezinha e pode, de facto, afetar-lhe muito o sono, afetar-lhe muito as atividades do dia-a-dia, desde o trabalho, por exemplo, a questão de estar sempre constipado, entre aspas, portanto, estar sempre a suar no nariz quando está frente ao público, interfere em carreiras, inclusivamente, em muita gente, e isso é uma coisa que tem que acabar, ou seja, não pode haver estas interferências com o sono, com a qualidade de vida. Mas de que forma é que as pessoas podem aliviar estes sintomas tão incómodos? No dia-a-dia, o mais básico é tomar aqueles comprimidos antialérgicos. Esses comprimidos não previnem nada. Esses comprimidos bloqueiam os sintomas. É agradável, porque a pessoa naquele momento não sente os sintomas, mas não fazem mais nada do que isso. E depois existem anti-inflamatórios, habitualmente medicações locais, por exemplo, nasais ou às vezes conjuntivais, e muitas vezes também inaladas pela boca, que vão localmente diminuir a tal inflamação alérgica e aí sim fazer com que as pessoas não cheguem a ter os sintomas e, portanto, não precisem tanto de tomar os tais antialérgicos, os tais antihistamínicos. Apesar de não haver uma cura para as alergias, existem múltiplas vacinas antialérgicas. Estas vacinas são unicamente administradas após serem identificadas as causas alérgicas e, assim, percebido o tipo de alergia que afeta cada doente. O tratamento é de longa duração e apenas destinado a casos considerados mais graves. No período de 10 a 15 anos, os alérgicos veem os seus sintomas diminuírem, ficando a depender cada vez menos de medicação. Existem, no entanto, formas de prevenir estas doenças. Inicialmente, registra-se uma prevenção primária, onde na gravidez e no primeiro ano de vida do bebê, a mãe deve evitar o contacto com o tabaco. Depois, passa-se à prevenção secundária. Quando chega a primavera, a principal mensagem é que se a pessoa tiver uma inflamação já tratada, portanto tiver a doença bem controlada, o risco de ter ataques, digamos assim, vai ser muito menor e vai ser muito mais fácil e com muito menos medicação conseguir passar a primavera sem ter problemas. Os pólenes andam no ar quase todo o ano, mas as pessoas associam as alergias somente à primavera. Com a aproximação do calor do verão, surgem novas alergias associadas aos insetos. Por outro lado, existe outro tipo de alergias agora nesta altura que vem o calor, que sendo muito mais rara é potencialmente muito mais grave, que são as alergias às picadas das abelhas e das vespas. A alergia à picada, ao veneno das abelhas e ao veneno das vespas é uma situação que a maior parte das pessoas não tem uma reação local, é doloroso, etc., mas não tem uma interferência em todo o organismo.
Nesta altura do ano, as pessoas mais sensíveis a estes problemas alérgicos são aconselhadas pelos médicos a praticar atividades físicas ao ar livre e apenas ao final da tarde, uma vez que existe uma menor concentração de pólenes. Prevenção e acompanhamento médico são então fatores fundamentais para o controle das doenças alérgicas, que afetam grande parte da população portuguesa.